Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Dessa vez em trânsito aqui, mas a gente não vai parar não, porque a gente precisa trazer muita informação para vocês. Dessa vez, mais uma notícia que coloca o governo Lula em sinal de alerta de novo, desespero para o governo Lula. Matéria que eu trago para vocês, Gazeta do Povo, tá aqui na minha mão. Desaprovação do governo Lula sobe e avaliação ruim supera a positiva, aponta pesquisa. Ou seja, dessa vez, e é a primeira vez desde que o governo Lula assumiu a presidência, que a avaliação de ruim ou péssimo está acima das avaliações de boas, de bom, né? Então, olha só o que diz a matéria. A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, encostou na aprovação e empatou tecnicamente dentro da margem de erro, de acordo com a nova pesquisa do Poder Data, divulgada nesta quarta-feira. A tendência de queda na popularidade do governo, que vem sendo verificada há algumas semanas, se repetiu nesse levantamento e indica um novo ponto de preocupação para o Palácio do Planalto. Segundo a pesquisa, a desaprovação ao governo alcança 45% dos eleitores ouvidos, enquanto que 47% aprovam. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, a avaliação está tecnicamente empatada, em uma diferença semelhante à verificada no final do ano passado. Ou seja, a gente consegue perceber aqui que o governo Lula, por mais que ele está tentando mudar o diálogo com o público, por mais que ele está tentando fazer os ministros e a SECOM mudarem a imagem que ele já consolidou, ele não está conseguindo. E as manifestações que a gente pôde perceber, em especial dos motoristas de aplicativo e dos motoristas do Uber também, isso aí é uma situação que vai agravar ainda mais para o Lula. Comece a pensar no seguinte: o motorista de Uber, o entregador, ele é um formador de opinião. Ele conversa com muitas pessoas durante o dia, ele está sempre em contato com outras pessoas. E essa desavaliação do governo, essa avaliação negativa, o governo Lula não vai conseguir reverter tão cedo. Nos primeiros anos do governo, há aquilo que a gente chama de lua de mel, tá? E geralmente tende a ser os 2 primeiros anos, ou seja, aquele momento em que saiu o opositor, que as pessoas que não gostavam do opositor, no caso o ex-presidente Bolsonaro, eles estão felizes com a saída do opositor e agora querem que o novo presidente faça coisas boas. Então tem uma expectativa de um período de 1, 2 anos, no sentido de que não fez muita coisa porque ainda não deu tempo. Mas no caso do Lula, as pessoas já perderam uma esperança de que ele vai fazer alguma coisa logo no primeiro ano do mandato, e reverter isso, uma quebra na lua de mel, é bem difícil, viu? Outra matéria que eu trago para vocês agora, da revista Oeste, tá aqui, vocês estão vendo a Janja aí e a deputada Carol D'Artora. O que está acontecendo, pessoal? É o seguinte: olha o que a deputada falou em plenário. A deputada disse: professores devem ensinar que Bolsonaro é genocida, afirma deputada do PT. Lembra por que o Nicolas Ferreira está sendo processado? Porque ele chamou o Lula de ladrão. Imagina na situação aqui, o Nicolas Ferreira dizendo que os professores deveriam ensinar que o Lula é ladrão. Ou falando agora, o que você está vendo aí da dengue, falando em relação ao que você está vendo aí dos povos Yanomamis, se ele fala que o Lula é genocida e que deveria ser ensinado nas escolas que o Lula é genocida, qual seria a postura em relação a Nicolas Ferreira? Pois é, bem diferente, né? Bem diferente mesmo. A deputada federal Carol D'Artora, que é do Paraná, defendeu no plenário da Câmara nesta quarta-feira que os professores devem ensinar seus alunos que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é um genocida. Ela foi vaiada por parlamentares, também pudera, né? Em seu discurso, a Carol criticava o requerimento de moção de repúdio do deputado Gustavo Gaia, que é do PL de Goiás, contra Jadir Ribeiro Anchieta, professor de História da Escola Estadual de Educação Básica de São Tarcísio de São Bonifácio, em Santa Catarina. Vocês viram aqui o caso
em que havia alguns professores que estavam doutrinando seus alunos. E aí o Gustavo Gaia fez uma nota ali de repúdio contra esses professores doutrinadores de alunos. E aí, parabéns para o Gustavo Gaia, né? O que eu posso dizer? Lugar de escola, lugar de aluno, é para ele aprender matérias básicas e não ser politizado, ainda mais, vamos ser sinceros, né? Pelo pessoal da esquerda, aí é que é para acabar mesmo. Ser politizado pelo pessoal da esquerda é deixar eles menos inteligentes, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, continua as matérias, olha só. Para quem aí acha que o comunista é bobo, que o comunista é vacilão, que pensa em ir para Cuba, para Venezuela, tá enganado, tá enganado. O comunista gosta de um destino um pouco mais sofisticado, como por exemplo, Paris. Notícia do Diário do Poder, tá aqui, vocês estão vendo a Torre Eiffel aí. Paris é o destino preferido do governo Lula em 2,1 mil viagens só este ano. O total do levantamento não leva em conta passeios de Lula, Janja e Cia. Ou seja, somente membros do governo Lula tiveram 2,1 mil viagens em 2024. Nós tivemos janeiro, fevereiro, março. Tá? Só nesse período já teve 2.100 viagens para Paris. Aí você já percebe o porquê que o Brasil está com um rombo dos últimos 28 anos, o maior rombo nas contas públicas em fevereiro. A turma socialista gosta de gastar dinheiro. E o principal, em Paris, né? Quantos de vocês que estão me assistindo agora já foram para Paris? Deixa no comentário. E aí, quantos de vocês já foram para Paris agora com dinheiro dos outros? Porque essa turma que vai passear em Paris está usando o meu e o seu dinheiro. Pois é, comunismo para eles, capitalismo para mim, né? Bem a cara do PT. Vamos lá, outra matéria da Folha de São Paulo. E essa aqui diz muito, explica muito. Olha só, matéria, uma pesquisa do Datafolha. Vocês estão vendo aí bandeiras do Lula. Depois eu vou editar e vou colocar os vídeos aí para vocês, tudo certinho. Mas petistas confiam mais em instituições do que bolsonaristas. É óbvio, né, gente? Essa pesquisa aqui não é novidade nenhuma. É por isso que eles são bolsonaristas, por não acreditar nas instituições. Porque se acreditassem nas instituições, literalmente seriam petistas. E isso aqui é fato. A gente sabe muito bem que a maioria das instituições hoje estão devidamente tomadas por gente da esquerda. E é por isso que os petistas acreditam muito mais nas instituições. Olha só o que diz a matéria. Em mais um retrato da natureza da polarização brasileira, os eleitores que se dizem bolsonaristas confiam muito menos nas instituições do que aqueles que são petistas declarados. É o que aponta a mais recente pesquisa do Datafolha, feita entre 19 e 20 de março, com 2.002 entrevistas em 147 municípios do país. Pessoal, vamos lá. A maioria dos apoiadores do Bolsonaro seguem uma linha de direita. A maioria desses apoiadores do Bolsonaro são contra um Estado grande, inchado. São a favor de um Estado menor, um Estado mais enxuto, um Estado que não surrupie o dinheiro do pagador de impostos, como é o caso do Brasil. O Brasil é um dos países mais caros do mundo, do ponto de vista de manter a máquina. E aí é óbvio que o pessoal vai questionar o tamanho da máquina, vai questionar o uso da máquina, porque todo mundo sabe, as instituições brasileiras são ineficientes. Isso aqui que eu estou falando não é nenhuma novidade para ninguém. O judiciário está muito aquém do esperado pelo povo, o legislativo está muito aquém do esperado pelo povo, o governo está muito aquém daquilo que é esperado pelo povo. Então, óbvio que essa pesquisa aqui, essa eu confio que está certa. Que os bolsonaristas, com toda certeza, não confiam tanto assim nas instituições. Olha só essa outra matéria, cara. É, assim, assustador a gente ver o nível de que se tornou o judiciário brasileiro em relação à política. Hoje, o Aldo Rebelo, e eu falei isso
no editorial anterior para vocês, um cara do qual eu tenho respeito demais, o Waldo Rebelo, que é de esquerda, mas é uma pessoa muito sensata. O Ciro Gomes também falou que há uma perseguição nítida e clara pela família Bolsonaro. Vamos falar dessa matéria do Metrópolis para mostrar isso aqui para vocês. Metrópolis, matéria do Metrópolis, diz o seguinte: prefeitura é multada em 50 mil por homenagem a Michele em teatro. Vamos explicar isso aqui para vocês. Aconteceu o seguinte: ia ter uma homenagem a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal. A Érica Hilton, deputada federal, deu uma entrada, ela que é trans, deu uma entrada numa ação pedindo que não fosse aceito a homenagem em favor da Michele Bolsonaro. A justiça negou o pedido da Érica Hilton, falou que poderia ser no teatro. Ela recorreu, caiu na mão do desembargador que trabalhava com o Alexandre de Moraes. O desembargador que trabalhava com o Alexandre de Moraes, ele proibiu o evento liminarmente, disse que não poderia ser feito esse evento para homenagear Michele Bolsonaro no teatro. O vereador que tinha organizado o evento viu que o argumento que a Érica Hilton utilizou é os recursos públicos, a moralidade pública, né? A gente sabe muito bem que é uma moralidade seletiva, porque se o homenageado fosse alguém do PSOL, se fosse o Padre Júlio, por exemplo, eu garanto para vocês que eles não estavam questionando se seria ou não no Teatro Municipal. Ponto. E aí o vereador fez o seguinte: pagou com o próprio bolso, pegou 100 mil reais e bancou o teatro. Ou seja, foi um evento privado. Então, não precisou de usar recursos públicos, se esvaineceu o objeto da ação que a Érica Hilton propôs. Vou usar o dinheiro público para homenagem? Não, agora é dinheiro privado. Pasmem, houve uma condenação de 50 mil reais porque o evento aconteceu, mesmo com dinheiro privado. A juíza Paula Micheleto Comete, da 12ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou nesta quarta-feira a Prefeitura da capital a pagar 50 mil de multa pelo descumprimento da decisão judicial que proibiu o uso do Teatro Municipal no evento de concessão do título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O evento aconteceu na última segunda-feira e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do prefeito da capital Ricardo Nunes, após a decisão judicial que proibia a sessão gratuita do teatro para homenagem. O vereador Rinaldi de Gílio, do União Brasil, autor do projeto de concessão da honraria, pegou o empréstimo de 100 mil para pagar o aluguel do espaço. O que isso aqui demonstra, pessoal? Que nunca foi pela probidade administrativa, pelo dinheiro público. Foi pelo evento, que é um evento da direita. É um evento que era para homenagear a Michele Bolsonaro, que hoje é uma representante da direita no Brasil. Então isso aqui mostra que a justiça brasileira está preocupada muito com a política. E aí, aquilo que o STF decidiu, que é a questão da conveniência, da oportunidade que o administrador público tem para fazer os eventos, já não vale mais se o evento for um evento de alguém de direita. Ou seja, são dois pesos e duas medidas totalmente diferentes quando a direita entra com ação e quando a esquerda entra com ação. Quer um exemplo? Vou falar do MBL. Eu sei que vocês vão me questionar aqui dizendo, mas MBL não é de direita. Vamos levar em consideração que não seja. Mas vamos levar em consideração que não é de esquerda, é um centrão que se diz de direita. E o único fato deles se dizerem de direita já gera um problemão aí. Quer um exemplo? Vamos lá. Vocês devem lembrar do Jean Willis, né, deputado federal. O que aconteceu? O Jean Willis foi condenado agora pelo MBL. Olha só, matéria da Revista Oeste, está aqui o Jean Willis. Justiça mantém condenação de Jean Willis por associar o MBL ao nazismo. Tá? A Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do ex-deputado federal Jean Willis por ter associado o MBL a um grupo nazista. Condenação exorbitante,
R$10.000. Vamos lá. O Monark, por ter falado besteira num podcast, está sofrendo aí uma possível condenação de R$4 milhões. Ou seja, dá para você perceber o tamanho da diferença? Acho que, assim, se associar um grupo a um movimento tão, sabe, asqueroso como o nazismo, é algo assustador. Mas o cara é de esquerda. Vamos falar que a gente é imparcial e vamos condenar alguém de esquerda. 10 mil. Agora vamos pegar um cara que nem de direita é o Monark, né? Vamos ser sinceros. Ele não defende as pautas da direita, mas ele é opositor ao governo Lula. 4 milhões. Deu para perceber o tamanho do buraco que o Brasil vem se enfiando? Pois é. Vamos lá. A última matéria que eu quero tratar com vocês aqui. Vocês se recordam que eu falei para vocês que as narrativas, uma a uma, estão caindo por terra, né? Primeiro, a da baleia. Pois é, foi a baleia que incomodou o Bolsonaro, não foi o contrário, não. Porque a própria Polícia Federal já encerrou o inquérito e decidiu não indiciar o Bolsonaro por causa da importunação à baleia. E aí veio o caso dos móveis. Ficou comprovado que existia um grande mentiroso nessa história. E quem foi o grande mentiroso? Quem disse que Bolsonaro tinha roubado os móveis. Vocês viram isso? Quem foi? Um certo casal que está sendo processado e que está na presidência da República hoje. Deveriam até estar no inquérito de fake news, né? Mas não estão. Pois é, disseram que o Bolsonaro roubou os móveis e aí já tinham achado os móveis há muito tempo. A Folha de São Paulo que fez a denúncia e lascou com o Lula, né? Vocês sabem disso. Outro caso, 6 anos de Marielle Franco. Pois é, acabou o assunto, né? A mídia não fala mais do caso Marielle Franco. Isso mostra o quê? Mostra com todas as letras que cada narrativa que eles criam vão caindo por terra. Só que a gente não pode esquecer de uma outra narrativa. A narrativa da BIM. Esqueceram que diziam que havia uma BIM paralela, e essa BIM paralela, organizada pelo Ramagem, ela monitorava opositores. Pois é. Vamos lembrar de uma coisa. A maioria das pessoas que estão na BIM são de servidores concursados. Entraram desde a época do governo Lula. Então, assim, não foi muita gente que o Bolsonaro colocou, não. E olha só um detalhe. Um inimigo do Bolsonaro foi monitorado. General Heleno. Só que todo mundo sabe que o General Heleno não é inimigo do Bolsonaro. Matéria do jornal O Globo. General Heleno foi monitorado por uma BIM paralela durante o governo Bolsonaro, aponta investigação. E o detalhe é que foram várias, mais de 2.000 pessoas foram investigadas, de direita e de esquerda. A pergunta é, foram servidores concursados ou foi o pessoal do Bolsonaro? Por que investigaram gente do Bolsonaro? Qual é o problema? Vamos entender. A vigilância foi feita por meio do programa espião First Mile, já falei para vocês, que mapeava a localização de celulares em todo o país. A possibilidade de Heleno ter sido alvo da BIM paralela, que realizava espionagens ilegais, surpreendeu integrantes da investigação. Mas é lógico. E outra coisa, vamos deixar claro uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é o First Mile? O First Mile é um programa israelense, e esse programa ele te dá a georreferência, ou seja, a geolocalização. Não é uma escuta. Eu vou saber onde você está, tá? Só isso, nada mais do que isso. E aí, merece lembrar uma coisa. Lembra quando o Dória estava parando tudo durante a pandemia? O Dória fez um pedido para a Anatel, que a Anatel utilizasse com base na geolocalização que cada celular tem, a localização das pessoas para saber quem estava descumprindo ou não o sistema de isolamento que o Dória tinha imposto. Ou seja, se até o Dória podia fazer a pesquisa e descobrir a geolocalização das pessoas, por que a BIM paralela tem que ser condenada por causa de saber a localização das pessoas? Sabe assim, são cada narrativa que eles vão criando que, sem sombra de dúvidas, vão perdendo força e mais cedo ou mais tarde vão cair
com toda certeza, sabe? E mais uma prova de que inventam narrativas e as narrativas não convencem ninguém, não é isso? Pois é, pessoal, obrigado por ter acompanhado. Desculpa hoje não ter feito o vídeo tradicionalmente, editando pelo computador. Foi feito pelo celular, em trânsito, dentro do carro. Mas o importante é a informação chegar até você. Obrigado pela confiança, por estar conosco aqui. Se Deus permitir, amanhã de manhã a gente está aqui com mais um editorial para vocês. O importante é cumprir o nosso compromisso, que é todo dia colocar os nossos editoriais, manter você sempre bem informado aqui. Fechado? Abraço e até o próximo editorial.